E no programa de hoje eu vou dar dicas com várias pessoas, profissionais que são engenheiros agrônomos, todos muito experts para poder deixar os jardins, sejam do tamanho que for, lindos, bem cuidados. A gente vai falar sobre manutenção. Todo jardim precisa de cuidados. A manutenção é com espraguejamento, podas corretas, cuidados com os insetos, porque o jardim é vida e para isso a gente precisa estar atento sempre, com muito cuidado. Nas diferentes estações, o cuidado tem que ser o ano todo para que ele pareça um jardim de revista, perfeito, maravilhoso. Aquele jardim que a gente realmente aprecia como uma obra de arte, não importa o tamanho. Assim, os engenheiros vão nos ajudar a manter sempre a vida das nossas verdinhas incríveis. Olha, um jardim precisa de manutenção, precisa de trato, precisa de muito cuidado. Você deve estar se perguntando onde a Carmela está. Bom, estou numa empresa onde eu encontro tantos produtos para tratar da sua grama, das palmeiras, das árvores. Manutenção, gente, é cuidar. A gente não dá manutenção na gente? Pois é, engenheiros agrônomos dão manutenção nos jardins, não importa o tamanho. E eu hoje converso aqui com esse grande expert que trata as plantas como o quê? Que é o José Renato, e você tem feito trabalhos incríveis, né, José Renato, em relação a vários jardins. Agora vamos falar dessa manutenção que tem um distrato, um desconhecimento enorme do público. Com certeza. Bom, começamos por onde? Pela grama, pela poda, pela árvore grande, Vamos pela palmeira? Por baixo, pela grama. Vamos pela grama? Então tá, poxa, olha, eu vejo que aqui a gente tem uma infinidade de produtos. Infinidade. Eu vou começar com uma pergunta que fazem muito para mim. O que é uma terra preparada? Uma terra preparada, principalmente para a grama, é uma terra que vai permitir a água de penetrar no solo, que ele não fique encharcado, uma terra fofa para que a raiz se desenvolva e com certeza com os nutrientes necessários para que a grama cresça, verde e bem saudável. Marcas tem um monte, né? Com certeza. Aí é bom conversar com você para saber qual que a gente usa realmente, porque, gente, cada uma, assim, humus de minhoca é o quê? Humus de minhoca é resultante da decomposição da matéria orgânica pela minhoca, passa pelo trato digestivo dela. Acrescenta alguns nutrientes, é excelente para a grama. Para grama total, qualquer tipo de grama e plantinhas e plantonas. Todas elas vão adorar o humus de minhoca, ele é riquíssimo em nutrientes. Você fez um trabalho incrível num condomínio, a grama estava morta, gente, e ele deixou ela ficar incrível. Obrigado. Fala um pouquinho do que você fez, porque não foi arrancar a grama, trocar por uma nova, você não fez isso. Nós recuperamos o gramado. Com o quê? É muito comum se deparar com gramado, campo de futebol no estado avançado de degradação. Por quê? Manejo inadequado, falta de adubação. O que é manejo inadequado? O manejo seria a adubação, corte de grama, preparo do solo. Que adubo a gente põe na grama? O adubo ele vai variar conforme a estação do ano. No inverno, nós temos uma linha da Forte excelente aqui. Nós trabalhamos com ele rico em fósforo e potássio. Prepara as raízes, que a grama cresce muito pouco no inverno. No início do verão... só um pouquinho. O pessoal fala que ela entra em dormência. Exatamente. E tem gente que ri disso, verdade. A grama no inverno, ela praticamente cessa o crescimento. Principalmente esse ano, 2021, que foi muito atípico, com muito frio, a grama congela o crescimento devido à falta de água e temperatura baixa. Aí então, vem podando alguém, deixa ela careca, aí ela fica seca, horrorosa. O uso intensivo do gramado com o pisoteio resulta nesse crescimento muito baixo dela. Qual é a doença que dá na grama? É uma Rhizoctona solane, é a principal. É um fungo que ataca a grama na época úmida e no inverno. Temperatura baixa e umidade alta. Por isso que fica aquelas manchas, então, amareladas, elas têm um formato esquisito. Sim, elas são geralmente em crescimento circular, mas também pode ser um pouco irregular. Sim. Olha a tua grama, de repente. Pode estar acontecendo isso. Qual o trato correto quando se depara com um gramado bem degradado? Primeiro, trabalhar com as daninhas. Temos linhas de herbicidas seletivos que vão preservar só a grama e eliminar as demais invasoras. Quando eu falo invasora, porque esse é um termo técnico, são os matos, tá, gente? Exatamente. O que a gente quer ali é a grama. O que vem além da grama, para nós é uma invasora, é uma praga. Então a gente tem que eliminar e deixar só a grama. Então nós vamos eliminando essa grama, esse mato indesejado.
Depois fazemos um corte, nós furamos o gramado, que isso permite a infiltração da água. Depois vem a escarificação. A escarificação nada mais é que passar uma serra na terra. Por quê? O objetivo da escarificação é retirar o colchão. É uma camada grossa de palha que fica embaixo da grama. Isso retém muita umidade, dificulta o crescimento da grama e favorece o desenvolvimento dessas doenças. Então, o objetivo principal da escarificação é retirar essa camada morta, que é o colchão, além do que, quando ele passa rasgando o solo, ele corta os pedacinhos de grama. Isso serve de estímulo para o crescimento de novas raízes e desenvolvimento de área foliar também. Então, a escarificação é um processo importantíssimo, primordial para essa fase do ano, não? Para quando a grama está realmente horrorosa, toda dura. Para quando a grama está em um estágio bem avançado de degradação. Velha. Isso. Uma grama velha tem recuperação? Com certeza. Às vezes é mais fácil fazer recuperação que o plantio de um novo gramado. Agora me fala das árvores. A gente mora numa cidade muito arborizada, um pulmão verde, e é importante ter, porque se eu não vou entrar nos detalhes do quanto é importante, mas como é que a gente faz a manutenção das árvores? Com certeza. Grandes, as grandes. Uma árvore inserida na cidade, ela precisa de de manutenção. Por quê? O crescimento dela não cessa. Quanto mais velha a árvore, mais ela cresce. Então ela pode chegar nas redes de fiações, pode obstruir algumas guias, calçadas. Então, esse manejo de poda tem que existir. Ele visa o quê? Gerar cortes que vão introduzir luz no interior da árvore, para que ela não fique com muita galhada seca, que pode começar a cair. Cortar as pontas, para que não chegue a extrapolar esses limites, né, de fiação. E a gente pode também baixar o tamanho dela, né? O topo. Porque certeza. Ela brota de novo, a maioria das espécies brotam. Sim. A prefeitura faz esse trabalho, mas ele é um pouco mais pontual, né? Mas se nós temos no nosso jardim ou numa chácara, aí podemos ter algumas ações mais imediatas, assim. Então a gente pode controlar ela até para deixar uma estética agradável. Se você quer sombra, quer que ela cresça em altura, na horizontal, então a gente consegue ter esse manejo com a poda. Então e agora também é o seguinte, por que as árvores caem tanto nas cidades? São pragas. Que praga é essa? Duas pragas são muito presentes nas árvores. É a formiga, que vai causar um dano mais na área foliar, e a principal é o cupim. O cupim, o perigoso dele, que ele age pelas sombras, vamos dizer assim, né? Porque ele corrói a madeira, então ele está dentro da árvore. Então a gente tem que estar sempre atento. O cupim deixa algumas características, seja um pouquinho de pó de serra, a árvore começa a morrer uma parte dela, então a gente tem que estar atento o tempo todo, sempre fiscalizando mesmo a árvore. Quanto no início a gente descobriu a incidência do cupim, mais fácil o tratamento. Gente, tem tantas dicas para vocês. Como é que a gente pode deixar um jardim, aquele jardim de suspirar, aqueles que você vê na Europa, nos Estados Unidos, e a gente tem até inveja boa. Então eu vou falar com o Caio. Ele é engenheiro agrônomo, também um super especialista, e vamos tirar as dúvidas com ele. Vem comigo. E agora nesse local aqui, que é um oásis, para a gente poder deixar um jardim bonito, eu tenho que achar o Caio, porque ele está trabalhando. Caio, achei ele no depósito. Tudo bem, Caio? Menino, olha, eu quero dicas hoje incríveis sobre manutenção dos jardins, que é o que estamos falando. E você está bem no nicho, que eu acho incrível, que tem tanta coisa assim, mas tem uma coisa muito legal aqui, que eu quero que você explique para o pessoal. Como é que a gente usa isso aqui no jardim para manutenção? Muita gente não conhece o que é isso aqui. Carmela, como que a gente é no meio, a gente já sabe o que é, mas o pessoal de casa não sabe. Isso aqui se chama vermiculita. Para que serve a vermiculita? A vermiculita ela serve para misturar no substrato, onde que daí ela vai segurar a umidade mais para a planta, vai aerar o solo e também segurar os nutrientes mais para a planta também. Vamos falar, aerar o solo, gente, é deixar o solo que a sua plantinha tá, que as raízes possam respirar mais, tá? Isso. Né? Porque a terra não fica compactada. Isso, essa é uma das funções da vermiculita. Tá, aí eu tenho ela de diversos tamanhos, essa aqui é outra, isso, é igual. Essa é a vermiculita fina. Tá, aí a gente tem a plantinhas perlita. mais... Que isso? Onde tá? A perlita, isso aqui, que parece um isopor. Nossa, Caio, mas parece é um isopor, mesmo, né? Até, pra que serve a perlita? A função dela é aerar o solo. Ela só tem essa função.
Também. Também Mas aerou aí o solo. Porém, uma... a diferença da vermiculita e da perlita é que a vermiculita segura a água, então ela vai manter o solo mais úmido. A perlita não vai segurar a água, ela vai passar a água o mais rápido possível. Entendi, aí Não, depende... O mais rápido possível não, vai deixar mais drenada o solo. Então eu tenho que pensar, a planta que exige permanecer mais tempo com umidade e aquela que não gosta de tanta umidade. Aí é Isso. onde eu uso as diferentes... Isso, a perlita é mais recomendada assim, a gente para suculenta, para cacto é excelente, para rosa deserto. Já a vermiculita são plantas que mais lírio da paz, que adoram uma água, uma jiboia que também vai bem na água. Então sempre a vermiculita mais para segurar a água. Bom, e agora eu quero saber, aqui eu tenho vários, até aqui, olha, substrato de orquídea. Tem o substrato específico de orquídea, né? Aqui, esse substrato de orquídea, ele é feito com o quê? Né? A orquídea nunca se planta na terra vegetal. Ah, Caio, mas a orquídea deu na terra vegetal? Pode acontecer da planta se adaptar, mas o recomendado, né, que é por nós agrônomos, não é recomendado na terra vegetal. Sempre numa casca de pinos, com chip de coco, com carvão vegetal, que a raiz da orquídea ela precisa respirar. Na terra vegetal, a terra vegetal vai ficar compactada e ela não vai conseguir se fortificar, ficar bonita. Olha, e aqui é a tal da fibra de coco. Fibra de coco, excelente para orquídea, excelente. Mas só para orquídea? Não, a fibra de coco também é excelente para bromélia, para antúrio, para chifre de veado, para ela fortificar, porque as raízes delas são finas, né? Ela precisa de espaço para respirar. E a fibra de coco, as raízes delas vão se enraizando na fibra de coco. Isso mantendo A sustentação dela. Então vamos falar desse outro substrato aqui que eu gosto muito. Na época dos meus avós, eles utilizavam em tudo, que é... A casca de arroz carbonizada. Fala sobre ela. A casca de arroz carbonizada, como que a gente usa ela? A casca de arroz carbonizada, ela não serve para plantio. Ela tem que se misturar num substrato, que daí qual que vai ser a função dela? A aeração, ela é rica em sílica. Para que serve a sílica? A sílica, ela vai ajudar a repelir as lesmas, os insetos. Então ela não vai deixar a sílica, ela é um nutriente que ela repele o inseto. Então ela ajuda nessa questão, atua como um inseticida também. Ataque. E natural. Ataque, isso. E natural, que a casca de arroz é super natural. Ela também tem outra função, que se você colocar como cobertura de solo, ela vai ajudar a segurar a umidade no solo. Lembra das hortas dos nossos avós? Eles usavam muito. Eu fiquei tão feliz quando encontrei a palha de arroz no mercado. A palha de arroz é excelente, né? Então, assim, você tem que sempre misturar no substrato. Sempre que você tiver alguma plantinha, a gente sempre recomenda a casca de arroz. E pra gente finalizar, porque tem muita coisa pra gente mostrar como propriedades para você dar como alimentos e cuidados para suas plantas. Que legal, esse daqui é para samambaia. Samambaia. Sempre tem um específico assim, a samambaia, e também queria mostrar outro, Carmela, que é o cacto suculento, que o pessoal sempre erra. Ah, Caio, mas eu posso plantar na terra vegetal suculenta? Olha, você tem que preparar uma terra para ela com areia, com perlita fina, né? Sempre é importante uma terra que seja bem aerada para cacto, para suculenta, que eles não gostam de excesso de água. Que universo! Nossa, é um universo tão grande. Você está entendendo como a gente tem tudo para cuidar do nosso jardim, dos nossos espaços verdes, das nossas verdinhas? Sim. Caio, muito obrigada. Obrigado, Carmela. Aprendi bastante hoje também. Agora é o seguinte, eu vou para um breve intervalo e volto rapidinho, porque no próximo, aguardem, e depois a gente vai falar sobre adubos para diversas plantas com a Midori. Eu já volto. No bloco anterior, vocês viram quantas dicas legais para a gente poder dar uma manutenção certinho no jardim. Porque a manutenção, vocês viram, não é só podar e pôr água. Tem tanta coisa interessante. Outra coisa, tem a manutenção dos vasos. E geralmente as pessoas escolhem vasos de tamanhos, ou às vezes, bom, porém a planta muito pequenininha. Então dá fica esquisita a montagem. Ou às vezes o vaso é todo pequeno, com uma planta que vai crescer muito dentro dele, e aí o que vai acontecer com essa plantinha? Isso também é manutenção. E o tipo de planta que você põe dentro de um vaso.
Para falar sobre esse assunto, nós temos uma expert que lida com vasos. Ela é engenheira agrônoma, a Bruna, que sempre trabalha com muitos tipos e tamanhos diferentes de vasos. E ela vai contar pra gente essa forma bacana da gente ter plantas para o espaço interno com os vasos corretos. E às vezes a gente esquece até daquela história assim, que tamanho de vaso eu ponho um perto do outro? E as plantas que eu vou escolher para esses vasos? Ela também tem que ter um tamanho adequado pro diâmetro desse vaso ou a altura dele? E aí, Bruna, como é que a gente resolve esse problema? Esse é o desafio que a gente tem, né? Muito! Hoje em dia as pessoas erram muito, principalmente nessa questão do tamanho do vaso, né? Às vezes é um vaso muito alto para uma planta muito baixa e fica desproporcional, né? Quando ela vai compor às vezes chega vasos. A ficar feio. Fica feio. Às vezes você paga, valoriza um vaso, né? Às vezes um vietnamita, uma coisa assim, coloca tipo um buchinho em cima, né? Uma coisa meio desproporcional em relação à estrutura. Um vaso muito grande e a planta muito pequena. Isso acontece bastante. O estilo da planta também não combina às vezes com o estilo do vaso, né? E aí o que nós montamos aqui foi justamente essa questão da volumetria. Então fala dessa questão, vasos, porque o pessoal fica em casa, o que é volumetria? Esse é um termo técnico legal que a gente usa entre os profissionais, porém a gente está falando de tamanho diferente de vaso, tá? Isso. Aqui eu estou vendo que você usou o mesmo estilo de vaso, o mesmo conceito. O mesmo estilo de vaso e tem dois até que são do mesmo tamanho, né? A única diferença é que a gente usou o suporte para ele ficar um pouquinho mais alto do que o que está no chão, que nós usamos diretamente no chão. E aí a proporção nas plantas, né? Uma planta mais cheia para criar essa sensação de volume no vaso. E a altura, né? Um vaso mais alto com o suporte, com uma planta mais alta proporcional à altura do vaso. E para dar essa sensação de que o espaço está preenchido. Isso não tem que é nada legal. Faltando. Essa sensação tem que ser bem sentida. Ninguém costuma tirar o pó das folhas. O pó das folhas também faz muita diferença, porque pelas folhas que ela faz a fotossíntese, né? Então o pó cria uma barreira e a luz não consegue chegar direito na folha, né? Então um paninho com água ali é suficiente uma vez por semana para tirar essa barreira, deixar a folha bem limpa para ela receber todos essa claridade, esse sol para fazer a fotossíntese. E o ambiente interno geralmente vem mais praguinha, com essa história de esfria, esquenta, chove. Aí você vai lá, tua planta tá linda na semana anterior. Quando você vai visitar a sua planta, de repente você vê uns bichinhos brancos, uns pretinhos, umas coisas estranhas. E aí, o que é isso? Os brancos são aquelas cochonilhas chatinhas, né, que ninguém gosta. Mas também você está sempre observando, esse é o principal ponto, você está sempre observando embaixo da folha, no caule, se tem algum pontinho branco ou algum pontinho preto. E aí com esse mesmo paninho com água, você retira, passa, mesmo que você limpa a folha, passa, retira as cochonilhas. Mas a questão é mais ficar observando elas para ver se não tem essa infestação e não deixar que ela mata a sua planta ou amarele ela ou ela adoeça. Olha só, isso que tem muito mais para te contar, mas por hoje essas dicas simples já fazem um resultado enorme para as tuas plantas ficarem saudáveis. Bom, a gente falou aqui de vasos grandes para os ambientes internos, mas a gente pode fazer outros tamanhos de vasos, dos pequenininhos para quem mora em lugares muito pequenos e até os medianos, mas que você pode usar para nichos. Mesmo se você tiver qualquer tamanho de ambiente na sua varanda, na sua casa e tudo mais, vem, vou te mostrar essa dica legal, tá? Pra gente poder construir um canto gostoso na sua casa. E lembrando, vaso, planta, precisa de manutenção. Vem comigo. Olha quanta dica gostosa que a gente tem pra você, né? Você tem aí um apartamento pequeno, uma casa, enfim, dá pra fazer vasos tão pequenos, bonitinhos, com essas lindinhas aqui, olha, que são os cactos. E aí as pessoas, num vasinho como esse, como que é a manutenção? Gente, a água são gotinhas. E a cada 15 dias você vai pôr água aqui também. Aqui eu tenho a suculenta, que precisa de adubação. Todos eles precisam de adubos, existem adubos especiais. E no programa, a engenheira Midori vai falar isso para vocês. Aqui também é um cacto chamado de Mickey, olha que graça. E aqui eu coloquei um musguinho. Se eu pôr uma aguinha aqui, vai manter a umidade.
e depois ele precisa ser tirado desse vaso para um vaso maior e ir crescendo. Aqui eu repeti cores dos vasos para você decorar a sua casa. E dar essa dica breve de como você deve fazer a manutenção aí das suas mini plantinhas. Aqui continuando com a história da volumetria que a Bruna falou para todos nós, olha que legal, quando você trabalha com um vaso cerâmico, repete a planta, mas olha os volumes também, né? Mais alto, mais baixo e aquele menorzinho ainda. O vaso é legal você manter o estilo das mesmas bacias, mesma cor, e todas essas plantas aqui são muito fortes, mas porém gostam de sombra, precisam também de adubação. Aqui eu coloquei um musgo, quando você põe água no musgo, ele mantém a umidade. Para quem não tem tempo de regar as plantas, esse musgo vai ajudar a manter a sua plantinha mais úmida, porque essa jiboia, ela ama água, mas não vamos esquecer, sempre tem que ter adubação. E aqui esse filodendro também precisa de um adubo. E quando a terra está muito compactada, a gente tem que descompactar. Eu estou falando para vocês de uma manutenção rápida, prática, tá? Que faz a planta ficar completamente saudável. Espero que essas dicas você tenha gravado, que são simples, mas não vou deixar nessa simplicidade não. Vamos atrás dos adubos para essas plantas, que é a comidinha de todas elas. E eu vou procurar a Midori, que ela é engenheira agrônoma, deixa eu ver onde ela está. Como é gostoso, né? Esse mundo que a gente pode conhecer mais a respeito de como plantar, onde plantar, como é que eu vou tratar da minha planta, como é que eu vou alimentar a minha planta. E agora eu vou falar com a Midori. Midori, achei a Midori. Tudo bem, Midori? Olá, tudo bom? Tudo ótimo, estou aprendendo muito aqui com vocês hoje, cada vez mais, e a gente precisa disso. Agora, cheguei numa parte muito importante, Midori, da vida das plantas em geral. A adubação, que é o alimento muito importante. E as pessoas esquecem de dar esse alimento para as nossas lindas verdes e verdinhas. Midori, tudo isso é adubo. Que mundo, né? Para tudo. Olha aqui, ó, eu acabei de dar uma dica legal sobre cactos e suculentas. Fala sobre esse adubo. Olha, esse é um adubo próprio para cactos e suculentas. Na verdade, a gente tem vários tipos, né, para cactos e suculentas. E cada tipo de planta tem um adubo específico, né? Em que sentido ele é específico? É por causa que as plantas têm necessidades diferentes, né? A folhagem precisa de um tipo de formulação, flores precisa de outro tipo de formulação, porque elas têm necessidade diferente, né? E vai de acordo com a fase da planta também. E o que tem nessa formulação? Olha, no caso, para cactos e suculentas? Basicamente, a informação que vem no rótulo sempre é basicamente os 3 itens, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né? Basicamente sempre é o que a planta necessita. Sim, tem mais nutrientes, mas geralmente no rótulo eles dão mais ênfase no nitrogênio, fósforo e potássio. Que tem, por exemplo, se você for ver que é focado mais no fortalecimento, ele sempre tem um foco mais no nitrogênio. Aí quando é para floração, ele tem uma quantidade maior de fósforo. Então eu quero que a minha planta floresça, mas muito, eu tenho um adubo específico, um alimento específico. Isso. Né, que vai acelerar essa floração na época certa também, sim, né? Sim, com certeza. Agora, quando eu quero, por exemplo, as samambaias, que são todas verdes, o que ela precisa mais? Vai ser uma quantidade maior de nitrogênio. Aí você pode até dar uma olhada nessa formulação aqui, que é 12, 8, 6. Então, é 12 de nitrogênio, 8 de fósforo e 6 de potássio. Que aí a samambaia, como o foco dela é mais as folhas, né? Aí ela não tem uma quantidade muito grande de fósforo no adubo dela. E quando eu preciso adubar a questão da raiz das plantas, seja o tamanho que for, qual é o adubo correto? Ó, nós temos esses adubos assim que são específicos para raiz, né? Para fortalecimento da raiz. Agora o enraizador, né? Que também é um outro tipo, ele serve mais quando ela está recém-plantada, né? Aí você usa um enraizador para acelerar o enraizamento da planta. Aí pode ser tanto plantas recém-plantadas que já estão enraizadas ou para fazer o enraizamento de estacas, né? Na estaquia, na alporquia, aí você usa um enraizador. Quais os erros mais cometidos em relação a
uso de adubo? Olha, Ou mau uso de adubo? Tem vezes que a pessoa aplica demais, né? Porque as plantas, como os seres humanos, também precisam de Tudo que é nutrientes. excesso não presta. Isso. Em excesso aí não dá. A falta é ruim, mas o excesso também é ruim. Não adianta a pessoa chegar e querer adubar com um monte de coisa. A pessoa às vezes vem e fala assim, eu quero adubar com isso, isso, isso. Fala, não, escolhe um e aduba. Tem que ter coerência. Sim, coerência. E também não adianta, geralmente no rótulo ele vai estar escrito a periodicidade, né? Vai aplicar uma vez a cada 15 dias. Aí não adianta a pessoa falar assim, eu quero aplicar toda semana. Não, se está recomendado um espaçamento Tá até um maior. negócio da gente, quando a gente tem tanta coisa para conhecer, né? Assim, é um universo muito grande. Bom, olha quantas informações precisamos para deixar os nossos espaços verdes saudáveis, bem alimentados. Espero que você tenha gostado do programa. Vamos ter mais assuntos para você. E se você também quiser saber muito mais, mande um e-mail para mim ou para todos esses engenheiros agrônomos que você viu que durante o programa tem aí o Instagram deles. Na próxima semana temos muito mais para você.